Graça e paz, povo de Deus. Bem-vindo ao canal Segundo a Bíblia. Aqui quem vos sauda é o seu irmão em Cristo, Miguel Renan. Nesta quinta-feira estarei trazendo um pequeno estudo acerca do dízimo. O dízimo é um tema polêmico, todavia quem prevalece é a verdade. Amém? Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa vinde num campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão de bem-aventurado, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, Malaquias 3, verso 8 ao 10, são os versículos mais conhecidos da Bíblia e os mais mal interpretados. Na Bíblia é citada 3 dízimos. Gênesis 14, versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu dízimo de tudo. O dízimo de Abraão foi antes da lei. Foi um dízimo de gratidão a Deus. É este o dízimo que nós, cristãos, temos que seguir. Um dízimo por gratidão e não por imposição. Gênesis 28, verso 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O segundo dízimo é o dízimo de Jacó. Foi um dízimo por voto, e o dízimo por voto só se cumpre depois que receber a bênção. À luz da Bíblia, o dízimo por voto é obrigatório cumprir. Eclesiastes 5, 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagam. O terceiro dízimo, o dízimo da lei, é exclusivamente para a nação de Israel e não para nós gentios convertidos ao cristianismo. A doutrina do dízimo se encontra em Deuteronômio 14 e não em Malaquias. Deuteronômio 14, 28. Ao fim de 3 anos tirará todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e o recolherá dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas,
e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoa toda a obra que a sua mão fizere. Nenhum pastor prega sobre o dízimo em Deuteronômio, para não receber o dízimo de 3 em 3 anos. Amém? Malaquias 3:10. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Se nós, cristãos, for seguir o dízimo de Malaquias, nós temos que levar o nosso dízimo até Jerusalém, pois a casa do tesouro era o templo de Salomão. Esta promessa é exclusivamente para a nação de Israel, pois é difícil ver um judeu pobre. Versículo 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vinde num campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Outra coisa, o devorador não é um demônio, como muitos pastores pregam, e sim uma espécie de gafanhoto. Levítico 11:22. Deles comerei a locusta segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador segundo a sua espécie. Esse gafanhoto devorador é o mesmo que o profeta João Batista comia. Versículo 12. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, a promessa de Malaquias 3:10 são exclusivamente para a nação de Israel. O contexto imediato deixa claro: todas as nações chamarão de bem-aventurados. Vamos agora confirmar usando um contexto remoto. Isaías 61, verso 9. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Nós cristãos temos que seguir o exemplo do nosso pai na fé, Abraão. Temos que ser dizimista por gratidão e não por imposição. Aos Hebreus 7, verso 2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. Vamos ser gratos ao nosso sacerdote eterno, Jesus Cristo, não por imposição, e sim por gratidão e com alegria. Amém? Não perca o nosso próximo vídeo com o quadro Segundo a Bíblia, um vídeo curto para testar os nossos conhecimentos bíblicos. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.